Salve, salve, pessoal! Retornando aqui ao programa Visão Trabalhadora, aqui diretamente dos estúdios da Voz Trabalhadora. Estou aqui no meu ambiente aqui com os livros, bandeira da Palestina, aqui atrás a bandeira do MST aí, que fica bem atrás de mim, né? Inclusive o pessoal me critica às vezes, tem que botar para frente essa bandeira, portinho. Mas enfim, para repercutir aí alguns vídeos que eu localizei por aqui, pessoal, para que eu quero tratar com vocês. 3 questões aí, ó. 3 questões que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e que a gente vai repercutir junto, porque são 3 vídeos que eu ainda não assisti, tá, pessoal? Vou assistir junto com vocês. O ICL Notícias hoje trouxe para a sua pauta do ICL Notícias do final da tarde que o CNJ vai investigar aqueles desembargadores que foram na jantinha com Luciano Hang, tá, pessoal? O primeiro vídeo que eu vou trazer. O segundo, uma entrevista que José Dirceu dando, dizendo que o PT é um partido de esquerda e socialista, tá, pessoal? Vamos assistir junto isso aqui. Isso aqui vai dar muito comentário. Tenho certeza que esse vídeo do José Dirceu vai repercutir bastante aqui no nosso canal. Os ânimos andam acirrados aí, né, pessoal? E, para fechar, Glauber Braga comentando aí sobre Arthur Lira, sobre a questão das emendas, mas com uma pegada diferente, tá, pessoal? Glauber Braga com o Ian Neves. Inclusive, o Ian Neves faz uma pergunta muito interessante, que é quem sustenta e quem dá amparo para o Arthur Lira ter essa liberdade de ação e ter todo esse poder. Fiquei curioso de assistir e trouxe para assistir junto com vocês, tá, pessoal? Vamos iniciar aqui, ó. O Luciano Hang e desembargadores, jantinha ali, jantinha, famosa jantinha amiga, né, pessoal? Antes de soltar aqui, ó, deixa eu pedir para vocês deixarem a curtida, tá? Deixa a curtida e comentem no chat aqui, tá, pessoal? Deixem comentários aqui na caixa de comentários. Se não sabe o que comentar, diga de que cidade estão assistindo, que isso aqui é bem importante para nós, tá, pessoal? E estamos chegando em 300 membros no canal, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês. Quem puder, se inscreva lá, que isso aqui também é importante para o canal. Justiça, ele abriu uma investigação preliminar contra juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por participarem de um jantar promovido pelo empresário Luciano Hang. A decisão de abrir a apuração foi do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, já que Hang responde a diversos processos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que podem ser julgados pelos mesmos desembargadores que estiveram com ele no jantar. O jantar aconteceu no dia 16 de dezembro, na cidade de Brusque, a pretexto de uma reinauguração de um prédio histórico comprado e reformado por Hang. Difícil acreditar nesse motivo, né? Aí, hein? Todo mundo brindando. Todos brancos, né, pessoal? Todos brancos, homens brancos, né? Incrível, né? A foto diz tudo, né? Menos 2 dos desembargadores presentes, como Saul Steil e Jairo Fernandes Gonçalves, já decidiram favoravelmente a Hang em 2021, quando determinaram que o empresário tivesse direito de resposta em veículo de imprensa. Já a desembargadora Aide Green, que também esteve no jantar, é relatora de um recurso de um professor que foi condenado a pagar a indenização de R$20 mil a Hang por danos morais. Imagina condenar um professor a pagar danos morais para Luciano Hang, gente. E vamos fazer aqui, né? Correção, né? Tinha uma desembargadora lá, né? E aí, Uzeda, eu volto com você, porque fazer um jantar com desembargadores que vão julgar o seu caso, que já te beneficiaram no passado e podem te beneficiar no futuro, é minimamente estranho. Vou dizer estranho para pegar bem leve sobre esse jantar. É estranho. Boa noite, Roberta, boa noite, Rodrigo, boa nossa audiência. Estranho para a gente ficar em termos republicanos, né? Ficar aqui no mais brando possível, porque de fato ali
há uma situação de um poder constituído, né, que são juízes, magistrados e desembargadores, ou seja, pessoas do mais alta corte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dividindo a mesa com um empresário muito poderoso. Na lista da Forbes, o Luciano Hang chegou a constar como o 7º mais rico do país, hoje ocupa o 15º lugar, ou seja, um empresário super poderoso, com uma forte ligação política, ocupou um espaço muito destacado durante o governo Bolsonaro, e ele está ali dividindo a mesa com pessoas que vão julgar casos que intimamente interessam a ele ou a rede de lojas, a Avan. É só para corrigir aqui, tá, pessoal? É evidente que há um conflito de interesse enorme aí, né? E uma imoralidade esses desembargadores estarem nesse jantar aí e julgarem processo. Só para corrigir, não foi o professor que foi condenado a indenizar o Luciano Hang. Né? Foi o Luciano Hang que foi condenado a pagar 8 mil para o... Ah, não, esse aqui é o do Júlio Lancelotti, ó. Júlio Lancelotti. Mas vamos ver esse aqui do Júlio Lancelotti, ó. O empresário Luciano Hang foi condenado por danos morais e terá que pagar 8 mil reais ao padre Júlio Lancelotti. O processo movido por Júlio Lancelotti tem como causa as declarações do dono da Avan sobre o padre num grupo de WhatsApp. Reveladas pelo portal Metrópolis em maio, as mensagens mostram o empresário criticando Lancelotti depois da publicação de uma reportagem. Em uma das conversas, Hang escreveu, abre aspas, cada dia que passa é mais malandro vivendo nas costas de quem trabalha, fecha aspas. Ele ainda completou dizendo que quem defende bandido, bandido é. Agora, Luciano Hang deve pagar 8 mil reais por danos morais após decisão da Justiça de São Paulo. Vale lembrar que o empresário foi alvo, junto com mais 7 empresários e executivos, da operação da Polícia Federal por causa de mensagens do mesmo grupo com ameaças ao sistema democrático. Tá aí, portanto, essa é a do Lancelotti, né? Tem um outro que eu achei aqui, ó. Luciano Hang condenado a indenizar professores. Vamos ver aqui, ó. Indenizar professor por fake news nas eleições de 2022. Vamos conferir aqui, ó. O bilionário Luciano Hang, dono da Avan, foi condenado em segunda instância a pagar 10 mil a Gabriel Bandeira Coelho, professor do Instituto Federal Catarinense de Brusque, por danos morais e direito de imagem. Durante a eleição de 2022, Hang expôs negativamente o professor em suas redes sociais, associando-o à doutrinação política. Inicialmente, a sentença previa uma indenização de 20 mil reais, mas foi reduzida em segunda instância. A exposição gerou ameaças e preocupações na comunidade escolar, pois o vídeo com Gabriel, que mostrava uma festa de despedida organizada por alunos, foi interpretado como perseguição política. Tá aí, trazendo só para ilustrar, né, as condenações que já sofreu. O que é 10 mil reais para o Luciano Hang, né, pessoal? Talvez tenha sido um desses desembargadores aí que reduziu a condenação, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Ó. Levantei, fiz um levantamento aqui de uma série de crimes, né, de situações onde ou o Luciano Hang ou a Avan tiveram situações de serem levados a um tribunal de justiça, seja de Santa Catarina ou de outro estado brasileiro. E é uma lista muito longa, né? Antes de a gente até entrar nisso, eu queria fazer um paralelo aqui, uma situação que até o Rodrigo citou, né, dessa modernidade conservadora. O Luciano Hang, ele é um retrato de um empresário que enriqueceu justamente no período próspero do governo Lula, né, do governo PT. A empresa dele, a Avan, ela é de 1986. E até então ela só tinha 5 lojas funcionando. De 2002 a 2016, quando Lula assumiu o poder e quando Dilma retirada, né, num golpe, um impeachment, né, um golpe político, midiático, a empresa subiu de 5 lojas para 90 lojas, passou a ter 95 lojas no total, né, cresceu substancialmente nesse período. E, ou seja, ele cresceu muito em uma época que o governo Lula teve poder com as commodities, né, da compra da China, com o investimento do Estado, uma política desenvolvimentista,
ele teve esse crescimento, mas se voltou justamente contra um modelo econômico, um modelo político que financiou essa prosperidade dele, né? Se alinhando à extrema-direita, ao conservadorismo. Então, ele é um retrato, uma alegoria desse empresariado brasileiro que conseguiu lucrar, enriquecer em um período próspero do país, mas se voltou justamente para o modelo mais progressista, mais à esquerda, se aliando com a extrema-direita, se tornando esse personagem aí pitoresco, de cores verde e amarela e defendendo o golpe. Então, assim, a lista de crimes dele aqui, só para fazer uma retrospectiva rápida, né? Em 2018, o Ministério Público do Trabalho fez uma denúncia contra a Van porque eles estavam coagindo os funcionários a votarem em Bolsonaro, né? Primeiro perguntando em quem eles iriam votar, incentivando claramente que votassem em Bolsonaro na eleição de 2018, que o Bolsonaro, inclusive, acabou vencendo. Em 2019, a Van é investigada por aquele série de mensagens em massa que foram disparadas via WhatsApp. A Van era uma das financiadoras daquele movimento, que foi denunciada pela Folha de São Paulo, pela repórter Patrícia Campos Melo, inclusive que foi achincalhada pelo Bolsonaro posteriormente, ou seja, a Van é também envolvida nisso. Em 2020, no contexto da pandemia, a Polícia Militar de Santa Catarina fechou as lojas da Van porque ela desrespeitou um decreto estadual de vender apenas ovos de Páscoa. Era aquele período ali que tinha sido aberto só para vender ovos de Páscoa e todas as lojas deveriam obedecer aquela concessão que foi feita no momento mais de respiro da pandemia, né, quando a coisa melhorou um pouco. Mas aí a Van resolveu vender todos os seus produtos, ou boa parte deles, respeitando o decreto estadual. E em 22, um outro episódio aqui bem recente, que a gente acaba esquecendo porque o noticiário político vai se atropelando, a Van estava envolvida naquela série de bloqueios que foram feitos durante a eleição, impedindo os eleitores de votar nas rodovias, né? Foram usados os veículos da Van para ajudar naqueles bloqueios ali que foram atrapalhando o eleitor, sobretudo no Nordeste, de votar, de comparecer às urnas. Era uma zona eleitoral onde o Lula e o PT eram muito mais fortes, e a Van ajudou nesse bloqueio. A Van, que tem uma rede, uma capilaridade enorme, porque tem uma rede de lojas em 23 estados brasileiros, ela prestou também esse serviço. Ou seja, fora denúncias trabalhistas, problemas comuns que não deveriam ser comuns, mas o empregador brasileiro acaba tendo, o Luciano Hang ele tem interesse particular na justiça porque ele tem uma movimentação política que lhe imputou uma série de crimes, de ações que ele tem que responder na justiça, e esse jantar acaba culminando justamente nessa ação onde ele pode, voltando a ficar em termos republicanos, ele pode fazer conchavos, né, ou facilitar o seu processo, o seu lado político, né, porque são pessoas que vão decidir processos onde ele está sendo julgado ou sua rede de lojas. Então, essas coisas acabam se organizando todas nesse grande jantar lá que aconteceu em Brusque. Não, eu ia só dizer, Roberto, rápido. Fala, Roberto, fala. Não, só eu ia jogar para você e falar, nada contra fazer o convite agora, tudo contra você aceitar o convite. Exatamente, né? Mas era isso que eu ia falar também, Roberto. Eu ia dizer que o crime, nesse caso, a gente tem todos os motivos para não gostar, eu pelo menos, do Luciano Hang. Mas nesse caso, quem está errado são os desembargadores que aceitaram ir lá. Perfeito. Os desembargadores cometem aí, né? É um absurdo, né? Mas assim, né, pessoal? Esse episódio, ele é bem simbólico para a gente tratar de uma questão aqui, né, gente? Que é a questão de quem tem o poder. Quem tem o poder, não no Brasil, quem tem o poder no capitalismo, no sistema capitalista. E aí, este episódio diz bastante sobre isso, né, pessoal? O Marx já dizia, né, que o judiciário é o aparato estatal. O Marx dizia que o Estado é o comitê, né, de organização dos negócios da burguesia, né, pessoal? E ele dizia também que a polícia é a força armada do Estado para defesa do patrimônio e do direito de propriedade, né? E o judiciário é o braço legitimador das ações da burguesia nessa organização do Estado. Então, o judiciário está aí para isso, pessoal. O judiciário está formado para defender os interesses do capital, para legitimar as ações da burguesia contra a classe trabalhadora. A polícia faz o serviço sujo ali de bater na classe trabalhadora,
de oprimir a classe trabalhadora, de matar, inclusive, a classe trabalhadora. A gente está vendo isso acontecer muito aqui no Brasil, né? Hoje mesmo, a polícia assassinou uma pessoa que estava filmando a ação policial. Então, a polícia não é um aparato de Estado para a defesa da população e da classe trabalhadora, como deveria ser num sistema idealizado, né? No sistema capitalista, ela é o braço opressor da força policial, armada, e o judiciário legitima todas as ações da burguesia. E aqui a gente está vendo os interesses do capital subjugando o poder. Subjugando não, né? Os interesses do capital se misturando com os interesses do poder judiciário, com o corporativismo do poder judiciário. Então, este episódio não deixa nenhuma dúvida para nós, pessoal, nenhuma dúvida de que lado está o poder judiciário e de que lado estão os agentes do poder judiciário, os desembargadores, que, como disse o Rodrigo Viana, não deveriam de forma nenhuma comparecer a um jantar como esse. E aqui é bom a gente lembrar, pessoal, que esse jantar do Luciano Hang é apenas um desses episódios, que existem vários outros. Tem aquele caso até do evento aquele organizado pelo Gilmar Mendes, né, pessoal, lá em Portugal, com a presença de grandes empresários, banqueiros, tudo custeado pelo Instituto de Educação do Gilmar Mendes, que eu não sei como é que ele tem também um Instituto de Educação, uma pessoa jurídica, né, que exerce uma atividade mercantil, né, porque é um instituto que dá cursos, que faz uma série de eventos e de atividades que são para obter lucro, né? Então, eu realmente nunca consegui entender como é que um ministro do STF é diretor ou associado de uma pessoa jurídica que exerce uma atividade mercantil, né? Posso estar, inclusive, errado aqui, pode até não ser uma pessoa jurídica com interesse mercantil, mas tudo leva a crer, né? Não sei, né? Mas, enfim, e esses são apenas alguns episódios, mas eles são bastante simbólicos porque efetivamente demonstram o caráter e para que serve o poder judiciário no sistema capitalista. Eu não vou dizer no Brasil, porque aí a gente acaba caindo naquela de, né, o Brasil, isso só acontece no Brasil. Não acontece só no Brasil. Isso acontece em todas as democracias burguesas, né? Em todos os países do sistema capitalista, há essa mistura de interesses, há essa troca de interesses entre o grande capital e o poder judiciário. É triste, né? Triste a gente vivenciar isso. O CNJ abre uma investigação, mas dificilmente nós teremos aí algum efeito concreto e alguma punição, até punição destes desembargadores aí. Vamos avançar aqui, ó. José Dirceu declarando que o PT é um partido de esquerda e socialista. Concordam, pessoal? Já digam aqui na caixa de comentários, ó. Aliás, assim, ó, antes de soltar o vídeo, peço aqui, ó, deixa a curtida e comenta no chat. Comenta no chat o que vocês acham. O PT é um partido socialista, pessoal? Diga também de que cidade vocês estão assistindo, tá? Isso aqui é importante para nós. O Brasil não se resolveu com 64. Primeiro, a esquerda precisa se unir. Ela precisa se unir porque ela viu o que seria o golpe. Se iam assassinar o Lula e o Alckmin e o Alexandre de Moraes, imagina o nível de repressão que ia ter. Segundo, ela tem que se fortalecer de novo no território e aprender a lidar com as redes, com a cultura. Terceiro, ela precisa de renovar da juventude, se voltar para a juventude. E quarto, ela precisa não perder o rumo, não perder a natureza, continuar sendo esquerda, mudar sem mudar de lado. O Brasil é um dos maiores países do mundo, então a luta no Brasil
Você vê o papel do MST no mundo, o papel do PT no mundo, a liderança do Lula no mundo. Lembrar sempre que o que acontece aqui no Brasil tem uma repercussão fantástica. Então a esquerda tem uma grande responsabilidade. Tá aí. Começando, né? O José Dirceu, pessoal, podem falar mal, podem não gostar, mas ele é um quadro importante da esquerda brasileira, tá? Tanto pela sua trajetória, como pela luta contra o lawfare, né? É um cara que foi perseguido aí pelo lawfare do Sérgio Moro, dos lavajatistas, né? E foi outro que, como o Lula, conseguiu lutando, né? E encarando este processo do lawfare aí, conseguiu reverter as condenações judiciais que sofreu e provar a sua inocência. Então, o José Dirceu não tem nenhuma condenação contra si, nenhum processo contra si, tá? E quem disser que ele é condenado, que ele é corrupto, está cometendo uma calúnia, simplesmente isso, porque ele não tem nenhum processo contra ele. As anotações que ele faz ali são muito pertinentes, a esquerda precisa se unir, eu tenho dito muito isso aqui, nós estamos assistindo aí um processo de fragmentação das esquerdas, de divisão das esquerdas, e eu tenho dito muito aqui no nosso canal, nos meus espaços que eu tenho para utilizar aqui, que a gente precisa de uma união das esquerdas. Críticas, sim, mas sempre unidos, nos momentos decisivos a gente precisa estar unido e organizado, tá, pessoal? E ali o José Dirceu fala do papel da juventude, das novas tecnologias que precisam ser exploradas, né, que é o mundo virtual, e eu digo assim, ó, tem que estar nas ruas, né? E o José Dirceu tá ali, ó, é um político das antigas ali e tá nas ruas. Essa entrevista foi gravada aí no dia que houve manifestações contra a jornada 6x1, né, e contra a anistia, né? Vocês até viram alguns cartazes ali, né, durante o início ali da reportagem. Isso aí, na verdade, são duas discussões. Nós somos e precisamos de aliança ao centro para enfrentar a extrema-direita. Mas isso não significa que um partido político, um PT, tem que ser um partido de centro. Não, o PT é um partido de esquerda, é um partido socialista. Nas circunstâncias históricas que nós vivemos, nos colocam tarefas dentro do capitalismo, de reformas, né, de combate à pobreza e à miséria, de reforma agrária, da luta pela reforma constituinte, da defesa, inclusive, da educação pública, da saúde pública, dos direitos trabalhistas e sociais, mas também do papel do Estado, dos bancos estatais, das estatais e também da economia solidária, né? Então nós precisamos saber lutar num determinado momento histórico, mas sem perder a perspectiva da nossa natureza. Tá aí, ó. O PT é um partido socialista, hein, pessoal? O que vocês acham? Me digam, eu quero ouvir vocês. Quero que vocês me digam. Eu não vou entrar nessa polêmica, tá, pessoal? Não vou nem entrar nessa aqui, ó. Quero que vocês me digam aqui na caixa de comentários. Concordam que o PT é um partido socialista? Discordam? Diz por quê, tá, pessoal? Não vale só dizer, não é socialista. Ah, socialismo, né? Tem que dizer, tem que fundamentar o comentário, tá, galera? Vamos lá. Primeiro que o Marighella é exemplo, inclusive de superação na vida, como ele nasceu. Vamos lembrar que o Marighella fazia provas em poesia. O Marighella sempre foi um lutador, sempre lutou pelo socialismo, pela democracia. E o Marighella sempre formou também, sempre se preocupou com a formação dos que estavam na luta com ele. E ele foi mudando conforme o Brasil foi mudando. Ele soube viver na prisão, viver na clandestinidade, foi deputado, você vê como é que ele soube. Quando veio a redemocratização, ele soube que a luta institucional era importante, que para isso era preciso fazer uma eleição. Depois caçaram ilegalmente, rasgaram a Constituição, caçaram o Partido Comunista Brasileiro e os deputados e senadores. O Luiz Carlos Prestes era senador,
ele foi para a clandestinidade e continuou a luta. E o Marighella já tinha uma visão estratégica sobre o Brasil, já tinha uma visão do Brasil, uma visão do que estava acontecendo no mundo. E ele previu o golpe e chamou a atenção do partido dele, da direção do partido dele, que era preciso mudar. E veio o golpe. Mas ele não se abateu, ele resistiu. E quando foi preso, resistiu à prisão e foi ferido. Quando ele sai em liberdade, porque foi feita uma campanha para preservar a vida dele, que podiam torturá-lo e matá-lo, o Marighella foi muito torturado, inclusive, ele volta à luta. E ele forma o Agrupamento Revolucionário de São Paulo e forma, depois, a Ação Libertadora Nacional e começa a resistência armada à ditadura. Então é um exemplo, primeiro, de estudo que o Marighella estudava. Segundo, que é preciso saber mudar. Terceiro, que é preciso ler, né, os exemplos da história, os ensinamentos da história. E o Marighella também é um exemplo de sonho, um exemplo de rebeldia, certo? De audácia, né? Essa entrevista foi gravada neste evento que aconteceu em São Paulo, pessoal, para angariar fundos para Casa Marighella. A Brasil de Fato tem uma reportagem que eles fizeram aí de 4 minutos que eu assisti. Eu vou colocar no fim desse programa, tá, pessoal? No final desse programa, eu vou trazer essa reportagem especial aí sobre este evento aqui, no qual o Zé Dirceu concedeu essa entrevista. Quando eu fui num apartamento clandestino e ele expôs para nós, que ainda não estávamos na LN, os planos dele, a estratégia da coluna guerrilheira, a visão dele do Brasil, a visão dele internacional, porque ele tinha ido a Cuba, na OLAS, né? Ele tinha participado da conferência, e muitos de nós passamos a participar da luta armada. Eu era presidente da OE, não podia, mas depois, quando eu fui preso, fui para Cuba, eu me integrei no treinamento da LN e depois no Molipo. Então, fui 2 vezes estive com o Marighella. E tenho muito bem guardado na memória aquele homem, né, fantástico que foi Marighella. Porque se nós temos no Brasil as conquistas que nós temos, a liberdade e a democracia, foi porque homens como Marighella deram a vida para nós chegarmos aqui. Tá aí, entrevista da Brasil de Fato. Eu sempre elogio demais aqui a Brasil de Fato, né, pessoal? É um canal que eu recomendo muito, tenho recomendado sempre aqui, tanto a cobertura nacional como internacional. Eles abordam temas aí que nenhuma outra mídia aborda, né? E é um meio importantíssimo aí do nosso campo. Deixa eu pedir aqui, ó, pessoal, neste intervalinho aqui, já vou trazer aqui o Glauber Braga, ó, tá? Glauber Braga com o Ian Neves, já vou trazer para a tela, mas eu quero pedir para vocês antes aqui, ó, fazer dois pedidos, tá? Torne-se membro do canal, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês. Quem puder, ajuda demais o canal. Mais do que os recursos, pessoal, o mais importante é a gente ter vocês na comunidade. Estamos chegando aí em 300 pessoas já cadastradas, né, como membros do canal. E isso aqui está fortalecendo demais o canal. A gente nota que quanto mais membros a gente tem, mais o YouTube está soltando o nosso conteúdo, divulgando o nosso conteúdo. Então, peço encarecidamente que quem tiver condições de dar R$ 1,99 por mês aí para a nossa causa, cadastre-se aqui como membro do canal. E essa aqui é gratuita, tá, pessoal? Grupos de WhatsApp e Telegram. O link está aqui na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo tem os links. Clica ali em cima no link, te cadastra lá. Serás muito bem-vindo aos nossos grupos. Vamos soltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu posicionei bem, tá? 22h45. É uma entrevista longa, tá? Ela tem cerca de Política. De 25 minutos, mais ou menos, e eu posicionei ela mais na frente aqui, porque vai ser aonde o Ian faz uma pergunta interessante aqui para o Glauber. Deixa que
Então, antes de soltar, já vou soltar aqui, ó, deixa a curtida, tá? Deixa a curtida e diga no chat de que cidade vocês estão assistindo, que isso aqui é importante para nós. Olhem bem a pergunta que o Ian Neves faz, é uma pergunta que é muito interessante. Para te perguntar uma coisa que uma pessoa que está há tanto tempo na Câmara e que acompanha a Câmara com muita atenção consegue responder com muita qualidade, que é, como você disse, a gente já viu presidentes da Câmara autoritários, isso não é uma coisa nova. Mas autoritário como o Arthur Lira, da maneira como ele tem sido, é algo, digamos assim, de uma intensidade inédita. Eu queria te perguntar, da onde vem a força política do Arthur Lira? Como ele angariou essa força política? De dentro e principalmente de fora da Câmara. Explico. Por dentro, ele monta uma base de apoio, intensificando orçamento secreto, emendas RP9, emendas RP2 e agora as chamadas emendas de comissão. Mas o Arthur Lira foi o mais eficaz para o sistema financeiro, para o mercado, para tocar a sua agenda política. Com o tanto de denúncias que ele tinha, ele sabia que se não correspondesse de imediato a essa agenda, imediatamente ele sairia do posto. O Arthur Lira não resistiria a uma semana de Jornal Nacional e de Fantástico. Então, quando ele senta na cadeira, ele faz todos os movimentos para atender ao mercado nas suas demandas prioritárias. Independência ou autonomia do Banco Central, entrega do controle de gás, entrega da água com a sua respectiva privatização, aprova na Câmara a privatização dos Correios, entrega da Eletrobras. E ele não esconde isso, ele não esconde as relações que mantém com o sistema financeiro. Ele não esconde, por exemplo, as ligações, e o banqueiro também não esconde isso, da ligação permanente que tem com André Esteves do BTG Pactual. Então eu te diria que internamente a força de Lira vem desse recurso orçamentário sem precedente, do medo que uma parcela significativa também tem dele dentro dos espaços internos, porque ele se vinga de quem procura reagir ou denunciar as suas ações, mas vem prioritariamente de fora, ou seja, ele foi também blindado de fora para dentro, porque ele é um agente de mercado eficiente para dar o atendimento a essa agenda antipovo. E falando do E tem a cumplicidade da mídia, né? E vocês vejam como esse jogo de forças do mercado, jogo de forças é extremamente forte, eu ia dizer extremamente forte, jogo de forças extremamente forte, né? Como o poder do capital no sistema capitalista, vocês vejam a força dele, que o Arthur Lira, com todas as denúncias que tem, com todos os procedimentos que a gente conhece dele, como disse o Glauber Braga, ele não sobreviveria a uma semana de Jornal Nacional. Por que ele não tem uma semana de Jornal Nacional? Porque ele está satisfazendo os interesses da Rede Globo do Jornal Nacional. Por que ele tem ali o judiciário atuando? O Gilmar Mendes não arquivou os processos do kit de robótica, a Justiça Alagoana não retirou do ar um programa do ICL, no qual haviam denúncias fortíssimas contra o Arthur Lira. Não houve, não foi o judiciário fazendo uma censura contra o ICL para blindar o Arthur Lira. Então vocês vejam que todos esses instrumentos do capital, que é o judiciário, a mídia, estão todos juntos nesse pacote aí que sustenta o Arthur Lira e toda essa questão aí das emendas. Glauber Braga falou, as emendas são um instrumento fundamental de poder que o Arthur Lira tem para regimentar os deputados, para manter os deputados ali sob a sua guarda, para chantagear o governo de plantão, né? Como é que começou esse processo das emendas? Como é que se fortaleceu? Ela começou com o anterior ao Lira. Como é que era o nome daquele sujeito que foi preso? Poxa vida, agora eu estou me esquecendo. Me ajudem aqui na caixa de comentários, pessoal. Não vou conseguir lembrar. Cláudio Cunha, né?
Não era Cláudio Cunha, mas era Cunha, o presidente anterior, aquele, né? E ali começa o processo das emendas, mas começa leve, começa pianinho. O Lira que fortalece isso, por quê? Para não fazer o impeachment do Bolsonaro, chantageia o Bolsonaro e consegue guinar essas emendas, jogar o valor dessas emendas para bilhões e bilhões. Então tem todo esse jogo aí de interesses que convergem na proteção de Arthur Lira, que é um indivíduo que é um presidente da Câmara dos Deputados, exerce um papel fundamental nesse jogo de interesse, por exemplo, em manter as desonerações das empresas, que são exatamente as empresas da mídia e as que dão sustentação ao mandato de vários parlamentares, as construtoras, enfim, tem todo um jogo aí de interesses do capital por trás dessa questão e é importantíssimo que todo mundo saiba disso, que o pessoal, que a classe trabalhadora esteja ciente desse jogo de interesses. Poder vir de fora, eu acho que é uma deixa importante para a gente retomar uma coisa. De fora e de dentro, né, Ian? Porque assim, quem está dentro também representa esse interesse, evidentemente, do sistema financeiro. Não existe essa separação rígida entre fora e dentro. Mas o que eu queria retomar uma coisa que é interessante que você falou no começo, que eu acredito que não dá pra gente lutar pela classe trabalhadora apenas pela institucionalidade. Isso é uma coisa que nós admiramos muito em você, que é sempre salientar que a mobilização popular é crucial na defesa tanto das demandas populares como, inclusive, do seu mandato. Então, eu queria te fazer duas perguntas. Como quem está assistindo, é um negócio meio direto e reto, como nós que somos da sociedade civil podemos contribuir para a preservação do seu mandato e quais medidas estão ao nosso alcance para preservar os mandatos que nos representam? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Primeiro, agradecer porque já estão contribuindo, né? Houve uma mobilização muito forte nas redes no primeiro momento de cobrança às lideranças partidárias, dizendo, a Glauber ficou sozinho, ficaram naquela sessão, estava Sami e Chico lá com ele, cadê as outras lideranças? Eu, em momento nenhum, vim a público para reclamar de que pessoa XYZ não estava presente no Conselho de Ética, não fez uma defesa, pelo contrário, eu só vim a público para agradecer as manifestações que surgem, mas é evidente que essa mobilização que aconteceu nas redes gerou um efeito importantíssimo de solidariedade, inclusive nas direções dos mais variados partidos, movimentos, forças políticas. Então essa, para mim, já é uma vitória política importante, que é essa mobilização que vem da base, fora, inclusive, dos partidos que estão representados na institucionalidade. Essa ajuda, evidentemente, tem feito toda a diferença. No primeiro momento eu disse que tinha 99% de chance de ser cassado, porque eles já tinham tomado a decisão de cassação. Depois eu falei, olha, com a mobilização de vocês, com a reação que está acontecendo, com os atos que estão acontecendo nos mais variados locais, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, teve um ato na BI que não cabia mais gente dentro, fora. Quem é do Rio vai ter um outro ato no Circo Voador no dia 25, então quem puder estar lá junto com a gente também, 25 de novembro, que é uma segunda-feira às 18 horas. Quem está colocando as suas faixas nos mais variados locais e se manifestando. Nas 3 vezes que essa pauta entrou no Conselho de Ética, a sala do Conselho de Ética, eu fico até arrepiado, sem uma mobilização mais intensa nossa nos 2 primeiros encontros, estavam lá lotadas de gente, né, em solidariedade ao mandato. Então essa ajuda, essa solidariedade, essa mobilização está sendo fundamental para a gente virar esse jogo. No último encontro que eu tive com o professor Alisson Mascaro, eu já disse, olha, não vou mais com essa história de que tá difícil. Não, vamos virar esse jogo, né? Vamos batalhar, disputando o mandato, mas para que a gente consiga reverter essa situação, porque eu acho que, para além de uma defesa pessoal ou a defesa exclusivamente do mandato, que é coletivo, é uma luta importante para demonstrar que o senhor Arthur Lira não pode tudo e de denúncia do que ele representa e também do que o MBL representa. Então, já estão ajudando e a manutenção e ampliação desses atos de solidariedade é, na minha avaliação, o que pode fazer toda a diferença para que o mandato não seja cassado.
E, inclusive, falando de mobilização, eu queria encerrar aqui para cumprir a meta dos 40 minutos, porque o Glauber tem um compromisso muito importante, inclusive, que tem tudo a ver com o que eu vou perguntar, que é a pauta do dia, o fim da escala 6x1, que foi, inclusive, a pauta de uma PEC submetida pela sua companheira de partido, Érica Hilton. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito da atuação no parlamento para o fim da escala 6x1 e também dos atos de amanhã, como eles vão ocorrer e em qual você vai participar. Eu fui procurar. Importante, né? O Glauber é um deputado das mobilizações, né, pessoal? Eu vendo ele falar ali das mobilizações, da questão lá do Conselho de Ética, né, e de como ele mudou até a expectativa dele, de inicialmente ele dava como 100% para ser cassado. E a gente acompanhou, a gente inclusive cobriu aqui na Voz Trabalhadora, trouxe todas as repercussões aí do trâmite no Conselho de Ética, o indeferimento das testemunhas que fariam denúncias contra o Arthur Lira, né, pelo relator do processo lá no Conselho de Ética. E esse Conselho de Ética esse processo está em aberto, né? Vai pegar muito mal para o relator se ele indicar a cassação. E, inclusive, com a saída do Arthur Lira da presidência da Câmara dos Deputados, eu acho que o Glauber Braga ganha mais um alento aí e uma possibilidade ainda maior de não ser cassado nesse processo. E agora eu quero ver essa resposta aí sobre a redução da jornada de trabalho, né? O fim da escala 6x1, que eu estou um pouco preocupado com essa questão, porque ela teve um início muito forte, né? Ganhou as redes, foi primeiro lugar ali nos engajamentos, tudo. Tivemos algumas manifestações pelo Brasil, não muito abaixo do que deveria ter sido, né, gente? E eu acho que essa questão da redução da jornada de trabalho, ela deve ser uma das prioridades ali no caderno de pautas mínimas da esquerda, né? E eu acho que a gente precisa manter essa questão da redução da jornada de trabalho aí como prioridade das nossas pautas, né, pessoal? Da primeira vez para tratar do movimento Vida Além do Trabalho, né, numa reunião com o Rick em 2023, companheiros da esquerda marxista, a gente fez uma reunião junto com ele, ali que eu conheci o Rick, foi numa reunião virtual, onde ele me apresentou as linhas gerais do movimento, falei, porra, conte comigo, estamos juntos. Fiz a leitura do primeiro documento, né, do documento base para o recolhimento de assinaturas no plenário da Câmara. Ele já tinha uma articulação também com o gabinete da deputada Érica Hilton e falou que estava procurando construir um projeto ou uma PEC para ser apresentado. Falei, conte comigo, vamos estar junto também nessa luta, nessa batalha. O Rick participou já de diversas atividades, eu quero agradecer a ele também do mandato no Rio de Janeiro, inclusive as rodas de conversa que a gente faz semanalmente, toda segunda-feira, meio-dia, ele vai lá, faz a mobilização e foi candidato a vereador agora. Teve uma votação para muitos surpreendente, mas para quem já conhecia o trabalho que vinha sendo realizado por ele no Rio de Janeiro, sabia da força da pauta que estava sendo também levada por ele. E aí, então, logo depois das eleições, se intensifica a mobilização e a pressão para que parlamentares assinassem a PEC, e isso ganhou o Brasil. O manifesto já tinha muitas assinaturas, né? Mais de 1 milhão, agora já está chegando aí a 3 milhões de assinaturas, se é que já não passou, e mobilizações e atos acontecendo em todo o Brasil, e enquadrando e emparedando a extrema-direita e a direita, a velha direita, né? O que é muitíssimo importante, numa pauta que consegue dialogar diretamente com a classe trabalhadora, que é o fim da escala 6x1, e que se contrapõe aos interesses dos representantes do capital. Não à toa, extrema-direita e velha-direita se posicionam contrariamente, de formas diferentes, mas vão procurar boicotar a tramitação dessa proposta no Congresso. O que consegue virar esse jogo é a mobilização de rua, é o fortíssimo apelo que tem na classe trabalhadora essa agenda. Então eu estou saindo aqui de Brasília hoje, vou pegar o avião, amanhã de manhã estou participando do ato que vai estar acontecendo na Cinelândia, 10 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Então estamos juntos aí também nessa luta fundamental.
Tá aí, pessoal, tá aí. Quem quiser assistir toda essa entrevista, ela tem quase meia hora aí, tá lá no canal do Ian Neves, o História Pública. Recomendo, aliás, o canal do Ian, né? De vez em quando a gente traz alguns cortes aqui do canal do camarada Ian. Gosto muito do trabalho dele. E é isso, o que o Clauber falou, né? Essa redução da jornada do trabalho tem um fortíssimo apelo, uma fortíssima entrada na classe trabalhadora. Claro que a classe trabalhadora quer reduzir a jornada de trabalho, gente. Quem trabalha na escala 6x1 sabe. A gente está vendo aí as denúncias contra o Zafari aqui do Rio Grande do Sul. Jornada 10x1, gente. 10. Trabalha 10 dias para ter um de folga. Então, quem está nesse tipo de jornada é evidente que vai querer entrar num movimento desse, participar das manifestações, mas tem que chegar, tem que ter uma divulgação boa, tem que ter um calendário de atividades, tem que ter uma continuidade. É isso que eu falei anteriormente, a gente não pode deixar essa pauta se apagar, essa pauta sair do nosso campo de atuação, gente. Precisamos que ela continue, a redução da jornada de trabalho como uma grande prioridade. Certo, pessoal? Avançando para o final, conforme prometido para vocês aqui, vamos trazer esse vídeo aqui do evento esse que aconteceu aí para angariar fundos para Casa Marighella. Vamos assistir juntos aqui. Sempre foi um lutador, sempre lutou pelo socialismo, pela democracia. E o Marighella também é um exemplo de sonho, um exemplo de rebeldia, certo? De audácia, né? Porque se levantar em armas contra a ditadura militar precisaria muita coragem, muita audácia. Estamos na atividade de lançamento da campanha pela recuperação da Casa Marighella, que é o espaço físico onde Marighella viveu grande parte da sua vida, principalmente na clandestinidade. Não é somente um espaço de memória afetiva, mas é principalmente um legado histórico, de memória política, de memória cultural, da vida que esse grande guerreiro passou nesta casa, que fica situada na Baixa do Sapateiro. A Baixa do Sapateiro, com sua construção no início do século XX, tem uma representação cultural, histórica, simbólica dentro de Salvador. E foi ali que ele passou grande parte da sua infância, como eu disse, inclusive da clandestinidade. Para a juventude de hoje, ele deve ser visto que a luta vale a pena, né? Porque se nós temos no Brasil as conquistas que nós temos, a liberdade e a democracia, foi porque homens como Marighella deram a vida para nós chegarmos aqui. Hoje parece muito distante você entregar sua vida por algo que você acredita, mas a gente não pode permitir que a distância histórica esfrie isso nos nossos corações, tá ligado? A gente precisa lutar e guerrear pelas coisas que acreditamos até o final, firmeza? Foco na missão. Muito obrigado, Dr. Marighella. E vá! Para mim é uma honra estar aqui nessa construção aí de um lugar que honre a memória de Marighella como um dos nossos grandes líderes, né? Na construção de um outro Brasil, né? E também é importante nesse momento agora, que acho que é um momento de reconstrução da esquerda, de um retorno a uma esquerda mais radical e que retorne as nossas grandes bandeiras, né? A gente tem um país que caminhou sempre na mesma direção, né? A gente não teve nenhuma guinada substancial, radical à esquerda, não tivemos nenhuma experiência vitoriosa de esquerda na construção do Brasil. E a gente precisa entender que isso é um fato e que a gente precisa lutar por uma mudança radical na forma como a sociedade brasileira é organizada. A gente tem uma sociedade extremamente desigual e a maioria do povo vive em grande dificuldade, né? A gente tem que honrar a memória de Marighella como uma grande liderança, um grande pensador da Revolução Brasileira. E lembrar que a ditadura militar, ela nunca acabou para a maior parte da nossa população. E manter o valor que o Carlos Marighella hoje é fazer esse puritanismo, a violência policial, principalmente nas periferias, nas favelas, e se somar a essas manifestações que têm acontecido e outras que venham a acontecer. Essa Casa Marighella, ela não tem só um objetivo específico com relação a esse grande guerreiro Carlos Marighella.
ela também é um projeto social, cultural. Ela também se preocupa em fazer com que a população do entorno e a comunidade do entorno se sinta participante desse processo político, desse processo cultural. Então, é muito importante que todos nós possamos contribuir para esse projeto, para esse processo que traz a Bahia para a cena, que pauta Salvador e a sua cultura, a sua política, a sua ancestralidade e a vida que foi esse grande homem, Carlos Marighella. Dos construtores do nosso futuro. Tá aí, mais uma reportagem especial da Brasil de Fato. Só a Brasil de Fato trouxe isso aí. Vocês viram esse vídeo em algum outro lugar, pessoal? Divulgação, ajudando a arrecadar fundos aí para Casa Marighella? Não, né? Só a Brasil de Fato. Eu tenho elogiado demais a Brasil de Fato. Para mim é o melhor meio de comunicação que a gente tem no Brasil. Não só da esquerda, não sei se esquerda progressista, do Brasil. Inclusive porque eu digo aqui, ó, que no campo das matérias internacionais, dos temas internacionais, a Brasil de Fato tem correspondente em Caracas, em Moscou, na China, aonde vocês imaginarem, até na África eles têm correspondentes. Enquanto a mídia corporativa, a grande mídia tem aonde? Londres, Bruxelas, Nova York. Aí entra um cara lá de Nova York para falar do Oriente Médio. Entra um cara de Londres para falar da Rússia, da China. A Brasil de Fato está com o correspondente lá. Então é outro tipo de jornalismo que é feito, e parabéns, Brasil de Fato, né? Chegamos ao fim, tá, galera? Eu quero que vocês deixem um comentário, quem não deixou ainda, e deixe comentário, comente no chat, curta, deixa curtida e deixe comentário no chat, tá, pessoal? Quem chegou ao fim, deixa aquele comentáriozinho bom ali, ó. Cheguei ao fim, Portinho, tá? E aí pode deixar comentário, mete pau, né? Diz se gostou, se não gostou, pode deixar comentário à vontade aí no chat, tá, galera? E a cidade que estão assistindo, podem dizer também quem não disse ainda. Ó. O Pix do canal tá aqui, tá, gente? É o nosso e-mail, avoztrabalhadora@gmail.com, e tem o QR Code aqui, vocês podem contribuir por Pix e pode ser membro do canal, tá, galera? R$ 1,99 por mês. R$ 1,99 é pacotinho para ser membro, tá, galera? Quem puder, quem tiver R$ 1,99 aí para ajudar o canal, torne-se membro, que isso aqui é muito importante. A gente está chegando em 300 membros, estamos tentando, e o nosso objetivo é chegar a 500 membros, tá? É ousado o objetivo. E eu tenho certeza que a gente vai chegar aí, o trabalho está crescendo, o canal está crescendo com a ajuda de vocês, com os comentários de vocês, com as curtidas de vocês, com os membros que a gente já tem. Nós vamos crescer cada vez mais aqui na Voz Trabalhadora, nesta luta aí, hein? Nesta luta contra os poderosos, contra os senhores da guerra, né? Paz entre nós, guerra aos senhores, né, gente? É o lema aqui do canal. Para fechar aqui, ó, pessoal, grupos de WhatsApp e Telegram, tá? Cadastrem-se, o link está aqui na descrição. Aqui nós já estamos com 800 no WhatsApp e quase 700 lá no Telegram. E também queremos crescer bastante, porque a gente usa... Por que é importante esses grupos? Às vezes o YouTube não notifica, gente, dos vídeos, das lives. Nas lives, a gente sempre procura mandar o link nesses grupos aí quando elas iniciam. Então, para quem gosta do canal, para quem curte o conteúdo, para quem gosta das lives do professor Legene, do Faixa Livre, que passa todo dia de manhã aqui no canal, o Brasil ao Vivo, lá do Gilbert, que passa todos os dias de tarde, às 15 horas, ao vivo, o Faixa Livre às 8 da manhã, o Jornal dos Trabalhadores às 9, aqui no canal ao vivo, o Brasil ao vivo com o Gilbert às 15 horas, quartas-feiras eu participo junto lá com ele, professor Legene fazendo as lives aí às 8 da noite, o Geopolítica em Pauta, quinta-feira, às 9 horas, o Fala de Mulher, quarta-feira, às 9. A programação do canal está ficando bonita, né, pessoal? O Oswaldo Bertolino, que tem as lives ao meio-dia também aqui no canal. Então, inscrevam-se aqui nos grupos para se manterem conectados, né, pessoal? Conectados. Certo? Pessoal, satisfação
tremenda ter estado com vocês. Já conhecem a vinheta do canal? Quem não conhece vai assistir agora. Ó. Assim que terminar, vai rolar a vinheta aqui, tá? Quem não conhece, assista a vinheta e deixa um comentário e diga se gostou da vinheta também, que é importante a gente saber. Paz entre nós, guerra aos senhores.